Mais uma prova em simultâneo da revista de vinhos, obviamente cumprindo toda esta questão do distanciamento social obrigatório. Estamos no Porto, estamos em Ponte Lima e estamos também na Quinta de São Luís, como fica bem perceptível no Douro, pelo fundo do enólogo Ricardo Macedo, uma imagem que é também complementada por outra imagem, a de um novo lançamento. Mas antes, Ricardo, explica-nos lá onde é que se situa em concreto esta Quinta de São Luís, no Douro. Olá, muito boa tarde aos dois. Assim, a Quinta de São Luís situa-se, por assim dizer, no coração do Douro. Não é? Temos o Douro, tem o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. Neste caso, a Quinta de São Luís está no Cima Corgo, que tem uma margem de estrada de rio bastante grande, e estamos a falar de uma quinta que tem à volta de 100 hectares, dos quais 95 são plantados com vinha. Essencialmente tintos, é uma zona aqui essencialmente tintos, e temos alguns brancos. Depois é uma quinta já centenária, por assim dizer, foi uma das primeiras quintas que a COP teve no Douro. A COP, quando começou aqui na Quinta de São Luís, fez na altura, sensivelmente nos anos 20 e nos anos 30, fez aqui muitas obras, e nesta altura era tudo por lagares. Hoje em dia, com o passar do tempo, lagares já temos poucos, apesar que estamos neste momento a reconverter um bocadinho a adega, e estamos a fazer por assim dizer, uma adega boutique. Um bocadinho tem alguns lagares, tem algumas cubas de inox desenhadas por nós, mesmo o formato em si é um formato pensado por nós, e onde vai ter alguma fermentação em cubas neste caso pipas, de 600 litros de cascos de madeira, rotativos. Tem um processo de fermentação mais físico e com menos intervenção de bombas. É uma adega pensada já para fazemos algum tipo de vinho um bocadinho diferenciado e conseguimos explorar algumas parcelas da quinta. A quinta tem vinhas com mais de 100 anos e tem vinhas mais recentes, e outras fomos adaptando os locais às diferentes castas e um bocadinho às tendências do mercado. Hoje em dia o que nos pedem, por exemplo, no caso de um rosé, não é o mesmo rosé que nos pedia há uns anos atrás, que eram vinhos mais cor, mais tração. Hoje em dia já são vinhos mais elegantes, mais frescos, mais frutados. Ricardo, a COP, que é uma casa tradicional de vinho do Porto, que há relativamente poucos anos também iniciou o projeto dos vinhos DOC Douro. E estamos a assistir também há relativamente pouco tempo a trazerem experiências que têm vindo a fazer, edições limitadas de vinhos, e hoje vamos provar um tinto cão, um rosé tinto cão 2019, uma casta tipicamente usada para vinho do Porto, uma casta resistente, se calhar uma casta também neste momento atual, até pelas questões relacionadas com as alterações climáticas, já referi a sua resistência. Explica-nos um pouco estes vinhos de edições limitadas que vocês estão a lançar. Sim. Este projeto surge um bocadinho com a nossa veia, um bocadinho de experimentar novas castas ou novos estilos de vinhos. O que é que acontece? O primeiro a lançar foi o Arinto Rabigato, uma edição também limitada, de poucas garrafas, um vinho que envelheceu em barrica durante 3 anos. O ano passado, por esta altura, lançámos uma outra casta, ainda não estava dentro desta coleção, ainda não tínhamos começado com esta coleção de winemakers, que foi a casta Rufete. Foi uma edição limitada, hoje aqui da Quinta de São Luís, foi tudo vindimado numa altura certa, sendo a casta Rufete uma casta de maturação muito precoce, amadurece muito cedo, praticamente no início de agosto temos que fazer a vindima. Eu às vezes em tons de brincadeira até costumo dizer, é uma casta que estraga as férias e as festas daqui do Concelho, porque as festas aqui no Concelho há sempre 15 de agosto, e ela amadurece quase sempre nessa altura. E agora fizemos uma outra experiência que correu muito bem, e que vamos ter a oportunidade de provar hoje, foi com tinto cão, uma casta de maturação já mais tardia, com mais acidez, e o que é que nós fizemos para conseguir este magnífico vinho? Fizemos desde a seleção do local exato para selecionar a uva que queríamos para o rosé.
Foi tudo pensado para um rosé, não foi pensado para fazer um tinto. Antigamente os rosés eram feitos a pensar em tintos e depois fazer-se sangria. Isto não, foi feito de bica aberta como se fosse um branco. Juntamente a esta casta experimentámos mais algumas, o caso da Touriga Nacional e Tinta Roriz, sendo elas castas muito utilizadas nos vinhos da COP. Fizemos também ensaios de rosés com eles, com essas castas. Juntámos essas castas também a tinta amarela e o tinto cão. Durante o processo de fermentação e o estágio em barrica que fizemos, fomos tirando a conclusão que realmente a que tinha mais potencial de guarda, que preenchia os nossos requisitos, porque nós, ao menos eu, quando penso no rosé, penso sempre no equilíbrio entre a fruta e a frescura, a textura e a complexidade. E a casta que mais preenchia estes requisitos acabou por, desde o controle de maturação, quando nós fazíamos a recolha dos bagos na vinha e no laboratório fazíamos o esmagamento e depois fazíamos a prova, já era a casta que realmente nos dava a sensação que podia ser ali um grande rosé. Tínhamos é que depois todo o processo ser pensado em adega e a data de vindima a pensar sempre no rosé, no produto final. E então depois decidimos fazer a vindima, em função dessas análises, nos últimos dias do mês de agosto. Depois dessa vindima, foi tudo vindimado para caixas de pequena capacidade, estamos a falar de caixas de 20 kg, onde na vinha já fez alguma seleção, depois foram transportadas para a adega. Na adega fizemos novamente uma seleção no tapete de escolha. Após essa seleção, as uvas foram encaminhadas para a prensa essa pneumática, onde fizemos uma prensagem muito ligeira. Nessa prensagem, retirámos cerca de 40% do líquido e uma prensagem a pressões muito reduzidas, com o objetivo de quê? Ficamos com esta cor bonita, uma cor assim mais aberta e não queremos um vinho carregado. Depois da prensagem, fizemos uma parte do mosto, fermentou na cubas de inox, a temperatura controlada, estamos a falar 80%, e os restantes 20% fermentar em barricas de 300 litros, barricas essas usadas, onde o vinho permaneceu até a fermentação alcoólica estar concluída. No fim da fermentação alcoólica, demorou mais ou menos cerca de mês e meio, juntámos o vinho, novamente os dois, o do inox e o das barricas, e onde esteve a casar até ao ser engarrafado. Durante esse processo fazíamos uma ligeira batonagem, só para agitar algumas borras finas, para fazer aquele casamento entre o inox e o vinho de barrica e tornar o vinho mais gastronómico. Quando formos prová-lo é isso que vamos notar. Exatamente, Ricardo. Eu já tive a oportunidade de provar o vinho antes de iniciarmos esta conversa e noto que claramente há aqui um perfil bastante contemporâneo. Este é de facto um rosé, digamos assim, de século XXI, pronto para as exigências que o atual mercado de rosés de uma certa faixa está a solicitar. Ao mesmo tempo é sobretudo um rosé gastronómico e que é bastante seco, que tem uma acidez presente e que a determinada altura calculo eu que as pessoas até possam esperar uns meses valentes com ele esquecido na garrafeira, porque este é rosé para durar algum tempo, também em garrafa. Sim, porque eu partilho também da opinião do Zé João e também achei realmente um rosé bastante gastronómico e com uma excelente acidez, uma excelente frescura, nervo muito tenso. Como é que foi então chegar como é que conseguiste chegar a este nível? No fundo é um rosé com um nível muito alto. É assim, não é fácil. Primeiro, teve logo aqui de partida, foi logo a escolha das cascas e do local apropriado a cada casca. Nós nos outros ensaios, com as outras, tivemos também algumas, demos bons resultados, mas não tão completos como esta Tinto Cão. Mas foi a escolha da vinha. A vinha está numa zona, é uma vinha que já não é nova, já tem alguma idade. Estamos a falar de uma vinha que já deve estar muito próximo de 30 anos. Daí já dar alguma complexidade. Já é uma vinha que está bem instalada. Depois, o processo, a data exata da vindima foi fundamental, para vindimar na altura certa.
para conseguirmos ter a parte da acidez natural da uva, e depois todo o processo de fermentação, aquela parte quando falámos nos 80% de inox, era para realmente mostrar a pureza da fruta, mostrar a casca no inox. Mas depois faltámos ali, nós já sabíamos, já no primeiro ano que fazemos rosés, não é? Depois se calhar íamos faltar ali alguma coisa para tornar o vinho mais gastronómico, mais untuoso. Então o que é que fizemos? Essa parte, 20% que fermentou em barrica, realmente tornar o vinho mais completo. E é isso que notamos. Quando metemos o vinho no nariz, notamos a fruta, a frescura, mas tudo contido. E depois na boca sentimos essa cremosidade, aí vem as notas de barrica, devido a essa fermentação, e depois ao casamento que fez durante 6 meses, praticamente os 2 lotes juntos. Ricardo, entretanto, também quando nos fizeram chegar o vinho, além também de ter uma embalagem lindíssima, Sim. Muito bem conseguida, a garrafa também está muito bonita, e vinha acompanhado aqui com umas conservas da Pinhais, que é uma das melhores conserveiras, eu diria, do mundo, e uns que são, portanto, algo que foi embalado propositadamente para a COP e para esta coleção. Não sei se é vendido juntamente ou não com o vinho, e a mim calham-me os filetes de cavalo. Eu não sei se é igual para todos, e penso que o Zé João, eu não experimentei, mas o Zé João penso que fez a harmonização com o rosé. Não, eu vou fazer a harmonização. Ainda vais fazer? Vais fazer agora? Eu fiz bem praticamente, vamos lá ver se toda a gente vai conseguir ver ou não. Vamos pôr isto para a câmara. Tentar baixar aqui ligeiramente a câmara. Muito bonito. Tem jeito, tem jeito. E a pedra de xisto, o pormenor de xisto. Exatamente. Eu sou é lousa, mas parece xisto. Eu sou um péssimo cozinheiro e para lá das conservas simplesmente não consigo ir. Por isso agora vou pausar e vou fazer a harmonização e já vou dizer alguma coisa. Ricardo, isto foi uma parceria que fizeram com a Pinhais? Mais ou menos. Isto na altura nós o que é que queríamos? Queríamos fazer um jantar e apresentar o vinho. Mas devido agora à situação que estamos neste momento, tínhamos que pensar noutra forma de apresentar o vinho. Então pensámos em várias soluções, depois veio esta ideia de fazer com esta conserva, para realmente conseguirmos ter o vinho e mandar o vinho para casa das pessoas, para elas poderem estarem a provar o vinho e ao mesmo tempo estarem a ver uma combinação de um produto bem português e que na nossa forma de harmonização que já fizemos e de analisar isto e de fazer a prova, chegamos à conclusão que casa muito bem. Resulta muito. Não sei qual é a ideia. O lado picante que a conserva acaba por ter encaixa muitíssimo bem, sobretudo na frescura e na acidez do rosé. Funciona aqui, há aqui um bom contraponto entre uma coisa e outra, e sobretudo agora que estamos nesta fase de confinamento, em que as conservas serão certamente os produtos com maior saída. De facto, uma conserva como esta, com um vinho como este, é uma boa junção do melhor dos mundos. Ricardo, e nesta fase, onde é que nós podemos encontrar este vinho? Onde é que podemos comprar? Este vinho, neste momento, vai começar, está hoje a começar, a partir de hoje, uma vez que é apresentado hoje, está hoje à disposição. No nosso site, temos um site que tem vendas pela internet, e esperamos que este passe rápido para estar nas garrafeiras e nos circuitos normais. Sr. João, nos últimos anos temos vindo a assistir a lançamentos e entrar no mercado de rosés com um grande nível, um perfil mais gastronómico e ao mesmo tempo também rosés que duram mais anos na garrafa, com rosés que se podem guardar. É verdade, sem dúvida que sim. Eu acho que a grande diferença é que as empresas, os produtores e os enólogos começaram, talvez por própria necessidade do mercado, a encarar o rosé como um produto pensado de início a fim e não como um subproduto de um segundo vinho tinto.
E acho que isso tem feito de facto toda a diferença. Hoje em dia podemos encontrar vinhos rosés como este, não só no Douro, como em todas as regiões espalhadas pelo país, que são francamente sérios. São vinhos que de facto têm essa tal grande capacidade de harmonização com a gastronomia, e estou certo que garrafas como esta podem ser abertas neste preciso momento, como podem até esperar alguns meses ou até mesmo um ano e meio, quiçá 2 anos. De facto estamos perante aqui uma revolução cor-de-rosa que está a percorrer felizmente o país. Concordo plenamente contigo, João. Mesmo o que nós pensámos para este e já para o anterior, para o Rufete, foi exatamente isso. Pensar no vinho desde todo o seu processo, desde a escolha da uva, o local, no produto final para um rosé de categoria superior. E não foi pensado, porque antigamente muitos rosés eram feitos de sangrias, não? Era pensado para tinto e depois fazer-se o rosé. Isto não, foi pensado desde a origem para fazer um rosé fresco e com esta fruta, mas que não fosse exageradamente fruta e bastante complexo. Por isso é que a vindima foi nas últimas semanas, nos últimos dias do mês de agosto, e é por isso é que fizemos esse todo o processo, prensagem como se fosse feito um branco, prensagem muito suave, com a pressão baixa e pouco tempo para nos termos cor. Queríamos realmente realçar tudo no rosé. E depois o processo de fermentação também foi tudo a pensar nisso. Uma parte uma temperatura mais baixa, temos mais fruta e mais frescura, e outra parte nas barricas uma temperatura acaba de ser sempre mais alta um bocadinho para tornar o vinho com outra estrutura, outra complexidade. E o conjunto acabou por fazer este magnífico vinho que estamos agora a prová-lo. Ricardo, muito obrigado, parabéns pelo vinho, espero que tenham muito sucesso nas vendas e na esperança de nos voltarmos a reencontrar brevemente. E muito obrigado mais uma vez.